Boa noite, amigos. Estamos aqui em mais um Pérolas. Hoje na presença do Pfeiffer, nosso querido amigo, vai falar sobre na meditação. Hoje é o tema. Lembrando a todos que o Pérolas é um encontro nosso às sextas-feiras, onde a gente estuda as reflexões de Emmanuel sobre o Evangelho através da psicografia do Chico, numa coleção linda de livros que o Chico tem, que chama Fonte Viva. Atualmente nós estamos fazendo as aulas sobre o livro Caminho, Verdade e Vida. Então esse convite a todos e que nós estejamos nesse momento imbuídos da melhor vontade de estarmos juntos em pensamento e em coração. Estarmos otimistas com relação aos nossos dias, às nossas rotinas, que esse estado de quietude que nos lembra a meditação possa nos ajudar. E vamos ver de onde Emmanuel tirou esse tema lindo do Evangelho. A gente acha que a meditação é um tema tão atual, né? De onde será que Emmanuel tirou meditação na fala do Evangelho? Muito obrigada pela presença de todos conosco, desde já. Olá, quero cumprimentar a todos e agradecer a atenção especial. Na sequência dos estudos que nós realizamos costumeiramente, hoje então no Pérolas do Evangelho, nós estaremos trazendo para as nossas reflexões o tema com o nome Na Meditação, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, da psicografia do apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, pelo benfeitor espiritual Emmanuel. Esse tema vem reviver mais uma mensagem trazida pelo Cristo e contribuindo de uma forma significativa ao aprimoramento e dando condições para que o homem possa refletir e continuar na sua marcha na busca do aprimoramento e do crescimento espiritual. Este tema que Emmanuel nos traz, ele foi encontrar justamente numa passagem de Marcos, no capítulo 6, versículo 32, que diz o seguinte: E foram sós num barco para um lugar deserto. Antes, é importante a gente fazer uma reflexão de quem é a figura de Marcos, né? Então, Marcos, ele não foi um apóstolo de Jesus Cristo, mas ele conheceu Jesus Cristo, né, segundo os historiadores, em um almocinho ocorrido em sua casa, conhecido como o almoço pascal, né? Ele foi um seguidor do apóstolo Pedro e também de Paulo, né? Ele escreveu no Novo Testamento, né, o apóstolo, o Evangelho segundo Marcos, né, fundou também a igreja de Alexandria. Então essa aí é a figura de Marcos, onde Emmanuel foi buscar essa pérola para que a gente pudesse fazer a reflexão em mais um ensinamento, em mais uma lição que o Cristo trouxe à humanidade para iluminar o caminho de todos nós em nossa caminhada na busca do nosso crescimento e do nosso aprimoramento espiritual e tendo assim a condição necessária para enfrentar as vicissitudes que ocorrem no cotidiano de nossas existências. Chama atenção esse tópico, né? E foram sós num barco para um lugar deserto. Então, nós vamos encontrar aí o que vem a ser esse lugar deserto que Emmanuel nos chama atenção nessa passagem que Marcos nos traz nesta noite, para que a gente possa fazer a reflexão. A gente vai encontrar, num primeiro momento, dentro do processo de evolução milenar da criatura humana, que é a princípio, né, que à primeira vista, esse lugar deserto, ele era interpretado como um local próprio, né? E a figura do deserto em si, ela é muito citada ao longo da história do cristianismo, da história de todas as leis que Deus trouxe à humanidade.
nós vamos encontrar, por exemplo, né, na figura de Moisés, quando ele estava prometendo a busca da terra prometida, tirando o povo do Egito, né, fazendo toda aquela sua peregrinação, né, toda aquela sua caminhada, e Moisés ainda, num dado momento, né, para que ele pudesse receber os 10 mandamentos, conhecido como Decálogo, né, onde ele estava conduzindo todo o povo para a terra prometida, né, o próprio Moisés, ele se recolhe nesse monte por um determinado período, né, para que ele pudesse fazer aquela comunhão com Deus, aquela comunhão com o Pai Celestial e receber ali a primeira revelação da lei divina, trazendo a luz para clarear o caminho da humanidade, consistente no Decálogo, nos 10 mandamentos. Em outro instante também, nós vamos encontrar a figura do deserto, né, como um lugar, como um local, naquele encontro em que Paulo encontra com Jesus na estrada de Damasco, também caminhando no deserto, né, naquele momento em que ele se depara com a presença do Mestre, e naquele momento é um ponto de partida, é um ponto de retomada, de renascimento de Saulo, que converte na figura do Paulo, um grande apóstolo e divulgador do cristianismo. Então, essa mensagem, né, esse lugar do deserto, Emmanuel vem nos exortar para que a gente possa fazer um realinhamento, uma ressignificação dessa interpretação desse deserto, desse local, assim como Moisés teve um local no Monte do Sinai, para que ele pudesse receber o Decálogo, os 10 mandamentos, né? Jesus também, em outro momento, teve que se recolher no deserto, né? Para que pudesse entender, estabelecer um contato direto com o divino. Aliás, o Cristo, a todo instante, ele se afastava para exercitar dentro do seu recolhimento íntimo e estabelecer uma sintonia com o Pai misericordioso, com o Pai Celestial. Então, Emmanuel nos traz essa mensagem para que a gente possa fazer uma ressignificação desses locais, para que pudéssemos trazer ao tempo atual. A gente vai observando que a lei que Deus trouxe à humanidade, contribuindo sempre para o seu aprimoramento, para o seu progresso, a todo instante, no percurso milenar da evolução da humanidade, está havendo e vai ocorrendo a necessidade da ressignificação. A lei de Deus é imutável, mas são as interpretações que vão sendo realinhadas à medida em que a humanidade vai evoluindo, vai crescendo, vai abrindo a sua consciência e aprimorando a sua capacidade de entendimento e de compreensão a respeito. Ainda atendo-se à figura de Marcos, né, nessa passagem que Emmanuel nos traz aqui para a nossa reflexão, quando o Evangelho de Marcos, quando ele escreveu, ele realçou que através da fé permite-nos ver além de nós, acima de nós. E aí nós vamos buscar na obra Evolução para o Terceiro Milênio, de Carlos Toledo Rizzini, né, que a religião vem a ser um sentimento que liga o homem a Deus. A fé vem a ser uma declaração de confiança nesse sentimento que liga o homem até Deus. E a prece vem a ser uma declaração de fé, ou seja, uma declaração de confiança nesse sentimento que liga o homem até a Deus. Então, Marcos, ele realça, né, no seu evangelho, que a fé, né, permite-nos ver além de nós e mais. A fé traz condição ao ser humano para que a gente possa compreender o pensamento divino. Então é esta a mensagem desta noite, é esta a reflexão que Emmanuel nos convida nesta noite a fazermos. E assim, Emmanuel vai discorrendo o tema, primeiro apresentando
como nós, seres humanos, nos encontramos, como nós ainda nos deixamos nos consumir, nos levar pelo nosso cotidiano, pelos afazeres do dia a dia, sem nos despertarem para o verdadeiro aprendizado, para o verdadeiro significado divino, né, de nossas existências no processo de aprimoramento e de progresso espiritual. Assim, Emmanuel vai falando o seguinte, comentando aí essa passagem, que tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer, teus olhos naturalmente estão cheios de angústias, recolhida nas perturbações ambientes. É assim que nós, criaturas humanas, nos encontramos de uma forma assim distraída e vamos nos consumindo com as coisas fúteis do dia a dia. E acrescenta Emmanuel, né? Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas, teus sentimentos vão e vêm, através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. Assim é como a humanidade encontra-se, assim como a humanidade vai vivendo. Então esta lição, ela vai fazendo um convite para que nós possamos fazer uma ressignificação dos verdadeiros valores que contribuem ao nosso aprimoramento, ao nosso crescimento espiritual. Evidentemente que no mundo de aflição que nós nos encontramos, né, nós sentimos aquela necessidade de buscar a paz, a tranquilidade, né? E aí Emmanuel acrescenta, é natural, nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Então nós temos essa necessidade incessante, apesar de caminharmos aí sem dar a devida atenção para os valores morais, para os valores da nossa alma, né? Mas nós temos essa necessidade. E continua ainda Emmanuel, né? Se nós vivemos nesse turbilhão, por onde nós devemos ir? O que devemos fazer para nos ressignificar as nossas existências, os nossos comportamentos, as nossas atitudes? Ele nos chama que venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Então, Emmanuel, reportando-se a essa passagem de Marcos, né, ele já vai descortinando um outro deserto, onde a criatura humana deve sair do deserto físico, né, para nos transportarmos a um deserto íntimo da nossa alma, da nossa essência, e com isso termos condições de fazermos uma reflexão melhor a respeito de nossas existências, né? Então Emmanuel, repetindo, ele fala, venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, que é no seu íntimo, voltar a sua atenção para o seu íntimo, que aliás é o momento em que nós, criaturas humanas, estamos passando nos dias atuais, onde Deus nos convida, onde Deus nos convoca a buscarmos esse deserto interior que está dentro de nós mesmos, afastando-nos das alegorias do cotidiano, das coisas corriqueiras do dia a dia, para que possamos aprender o verdadeiro significado de nossas existências. Então, na medida em que aqui Emmanuel chama para buscar esse país no íntimo de cada um, a fim do quê? De buscar um pouco de paz das atribulações pelas quais nós mesmos acabamos criando, pelas ilusões que criamos em nossas existências, onde nós acabamos valorizando o ter e não o ser, as coisas materiais, mundanas, transitórias, e não aquilo que engrandece a alma, que engrandece o nosso espírito. E acrescenta Emmanuel, esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores, e continua e acrescenta, retira-se dos lugares comuns a que ainda te prendes, concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puro, sobre o mar das preocupações cotidianas, né? Então essa mensagem, ela faz um convite à criatura humana, um convite a cada um de nós, para que a gente
pare um pouco, que façamos um exercício para sairmos das tormentas pelas quais nós vivemos o nosso cotidiano, para buscar o nosso íntimo, o nosso interior, criando assim uma situação de forma a estabelecermos uma sintonia com o Cristo, né? Por quê? O Cristo, né, ao estabelecermos essa sintonia, essa abertura com o Cristo, Ele te levará a mente, ou melhor, Ele te lavará a mente eivada de aflições, Ele balsamizará tuas úlceras, Ele dar-te-á salutares alvitres, né? Então esse é o conforto, este é o alento que o Cristo concede a cada um que faz esse recolhimento interior para estabelecer a sintonia com Deus, com Cristo e com os benfeitores espirituais. E como fazer isso? Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Então, é aquele exercício para sairmos do vozerio da multidão, para que a gente possa se recolher e ouvir o nosso íntimo, ouvir os nossos sentimentos íntimos nesse processo de recolhimento interior que o Cristo nos convida nesta noite, nos convida neste momento e nessa oportunidade para fazermos esse exercício a nos reencontrarmos conosco mesmo, né? E ainda acrescenta Emmanuel, oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. E assim, quando você faz esse recolhimento, você se afasta da correria que nos consome, ou correria essa que nós procuramos até mesmo para fugirmos desse recolhimento interior, mas quando nós conseguimos fazer esse exercício, que nem nos dias atuais, nós estamos sendo convidados a termos a oportunidade para fazermos um recolhimento conosco mesmo, com o nosso íntimo, e aí então, com isso, nós teremos condições para regressarás, segundo Emmanuel, então, aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Então, um momento de meditação, o momento em que nós nos afastamos da correria, do dia a dia, das coisas mundanas, das coisas transitórias que nos consomem, que nos degradam, e voltamos para o nosso íntimo, para o nosso interior, onde a gente possa ter condições de ouvir a nossa alma, de ouvir a nossa essência, estabelecendo uma sintonia com um plano maior, uma sintonia com Deus. Nós aí então encontraremos as energias nossas que serão revigoradas, que serão refortalecidas, e com isso nós sairemos mais revigorados, mais forte e feliz. E aí Emmanuel ainda complementa: teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço, ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha da luz. Então, com isso, a gente observa que o objetivo da meditação, que a lição dessa noite nos traz, é uma forma de fazermos aquele deslocamento do deserto físico, do deserto exterior, que é tudo aquilo que a gente se ilude no nosso cotidiano, nas movimentações, evidentemente que nós temos as nossas obrigações, isso é natural, né? Então, mas a mensagem nos convida a sairmos do deserto exterior, desse lugar exterior, para voltarmos ao nosso deserto interior. Então, o objetivo da meditação, segundo os benfeitores espirituais, é um encontro da harmonia com o pensamento divino, né? Onde, na medida em que a gente estabelece esse encontro com o divino, esse encontro com Deus, a gente vai compreender melhor a lei de amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. E com isso nós passamos a ser colaboradores na construção do reino de Deus. Por quê? Porque todo o universo trabalha, Deus trabalha incessantemente, Jesus Cristo, o governador do planeta Terra, de igual forma trabalha incessantemente. E por que Deus trabalha? Ele trabalha para que todas as criaturas
desde o mais rudimentar até o mais angelical, todos possam viver e encontrar recursos para o seu próprio desenvolvimento, para o seu próprio aprimoramento, crescimento espiritual, independente do nível de evolução, independente da capacidade de compreensão de cada um de nós sempre encontraremos, por intermédio da atuação da providência divina, tudo aquilo que cada um de nós necessitamos para o nosso aprimoramento e para o nosso crescimento espiritual. Por isso que o objetivo da meditação é esse encontro com a harmonia do pensamento divino. E mais, pelo silêncio da meditação, nós adentraremos no nosso deserto interior, no nosso deserto espiritual interior, aurindo assim, no que nós fazemos esse exercício, nós vamos aurir, nós vamos receber o conhecimento e a força para prosseguirmos alegres e confiantes. E mais, não basta recebermos a força, não basta também prosseguirmos alegres e confiantes, tem o complemento que nós devemos servir humildemente como cooperador do Senhor. Então, esta mensagem que Emmanuel nos traz, ele traz o elemento para que a gente possa fazer esse deslocamento da valoração das coisas exteriores para voltarmos para as coisas interior de cada um de nós, dos nossos sentimentos, dos nossos valores, para que nós possamos nos encontrar conosco mesmo e assim estabelecermos uma sintonia com Deus que está sempre a nos inspirar para prosseguirmos em nossas caminhadas na busca do nosso aprimoramento e do nosso crescimento espiritual. E assim, eu quero agradecer a atenção de todos vocês, rogando que os benfeitores espirituais e que a luz de Jesus possa envolver e confortar a todos os corações, iluminando o caminho de cada um, para que possamos juntos caminharmos e participarmos na construção de um mundo celestial melhor. Que Jesus esteja com todos. Muito obrigado pela atenção.